E aí pessoal do YouTube, FoxWalkerBR na área, e nesse vídeo finalmente voltando com a análise de personagens. No caso é um quadro onde eu analiso os personagens, no caso observando, e me aprofundando na caminhada, que no caso esse personagem tomou assim, nas temporadas que ele estava presente. Então, nesse episódio nós vamos analisar o personagem Glenn Rhee, que tá desde a primeira temporada e ficou vivo até a sexta, Aí nós não sabemos o destino dele, não sabemos se ele foi escolhido pelo Negan, mas nesse vídeo nós vamos analisar toda a trajetória, todas as tramas mais interessantes que o personagem teve e ver de forma mais clara e de forma mais, como posso dizer, mais aprofundada as mudanças que o personagem teve que passar para se adaptar e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então vamos começar falando da primeira temporada. Então, o Glenn somente apareceu no finalzinho, no caso somente a voz dele, que ele se apresentou pro Rick enquanto ele estava dentro de um tanque de guerra no meio da cidade de Atlanta. E no decorrer dos episódios a gente começou a ver um pouco das suas habilidades, como da sua própria personalidade, Enquanto ele estava pulando de prédio em prédio, apresentando suas habilidades, no caso de explorar territórios, agir sozinho, um cara meio independente, mas que necessita de um grupo para ficar seguro e tal. A gente conseguiu ver um pouco da sua própria pessoa, Ele apresentou ser uma pessoa brincalhona, tipo, divertida, é como se fosse uma figura do humor, E ele já começou a ganhar, como posso dizer, a afetividade, a amizade com o público, Porque o público logo de início já achou ele interessante, engraçado, porque esses personagens são fáceis da gente criar um laço, Dizendo, pô, esse cara é divertido, é engraçado, ele se destaca por ser diferente, e por base disso eu vou gostar desse personagem. Até mesmo teve uma cena que ele saiu de Atlanta com o carro, enquanto todo mundo tava preocupado com o metal, e começou a berrar dentro do carro, saindo correndo. Então, assim, faz parte do personagem, Pelo menos na primeira temporada ele era um personagem mais solto, mais propenso a mudanças, Ele é possivelmente um dos mais jovens, Então ele é tecnicamente um adolescente, que tá descobrindo o mundo, tá descobrindo sobre si mesmo, e ele tá fazendo de tudo pra sobreviver. E é interessante porque, mesmo junto dessa inocência, a questão dele ser amigável e tal, tem um garoto ali que tá querendo crescer, que tá querendo, sei lá, se dedicar ele tá buscando alguma coisa, Ele ainda não conseguiu descobrir o que ele quer, e na primeira temporada a gente percebe que ele tá lá, mas ele não tem ainda alguma coisa, Ele foi apresentado na primeira temporada apenas como um garoto capaz de explorar os locais e tudo mais, porém somente isso, Ele é engraçado e tal, mas cadê a trama dele? Realmente, na primeira temporada o Glenn teve uma falta de trama pra dizer, olha, esse personagem não tá aí somente pra isso, mas realmente ele tava lá só pra explorar os locais, ser capturado pelos vatos, no caso os latinos, depois ser liberado e tal, e de modo geral realmente não foi lá grande coisa. Então, assim, resumidamente um personagem mais engraçado, amigável e tudo mais. Já na segunda temporada, comentando que ele é um personagem jovem, propenso a mudanças, tivemos uma alteração, ou até mesmo a gente pode considerar como uma adição na trama desse personagem, que no caso é a questão dos hormônios, a questão dele estar se descobrindo, e a adição de uma nova personagem chamada Maggie Green. E aí rolou o amor, Rolou a paixão, rolou a excitação e rolou muitas visitas à farmácia. O personagem, mesmo passando por vários momentos onde ele tinha que, como posso dizer, provar que ele era leal a Laurie, ao Herschel e tal, que ele começou a criar uns laços com esses personagens, ele deixou o Rick Grimes um pouco de lado, porém ele começou a ficar numa missão bem fechada, Ir pra farmácia, pegar suprimentos, voltar, farmácia, voltar, e junto a isso ele começou a se aproximar da Maggie, devido à morte do Otis e tal, que foi um ponto interessante pra ele se sentir incomodado com alguma coisa, quando ele foi pedir o violão. E outra coisa também foi a questão dele começar a se associar um pouco com a religião, Que ele disse que não estava acostumado a rezar, aí a Meg ensinou, aí rolou aquela união. E junto a isso, com as visitas da farmácia, tivemos aquela mensagem de forma indireta, de que se vamos pra farmácia, vamos transar. E criou essa mensagem icônica do The Walking Dead. Mas em relação ao personagem foi uma mudança legal, porque ele não tinha nada na primeira temporada, e na segunda teve todo esse início de romance, esse início desse laço fortificado, o início do conflito com a Meg, porque não existe, como posso dizer, uma relação saudável sem ter discussões e brigas no meio disso tudo. Então dava pra ver que estava formando alguma coisa entre os dois personagens, e de repente foi somente isso, Foi só um relacionamento que começou a ser solidificado, ou pelo menos criado,
criado, né? Vamos com calma. Teve algumas cenas de sexo, teve, sei lá, honestidade de ambos os lados, mas somente foi isso, né? Os zumbis invadiram a prisão, a Sofia saiu do celeiro, o Shane morreu, o pessoal saiu pro mato, e só, né? De modo geral, realmente o personagem não apresentou muita coisa na finalização da temporada, mas do início pra metade ele criou essa relação com a Meg, que foi somente isso. Foi uma coisa meio fechada, e ao mesmo tempo que foi interessante pra mudança do personagem, pode apresentar um ponto um tanto, como eu posso dizer, preocupante. Né? Porque na primeira temporada ele tava tendo uma relação com vários personagens, só que nesse ele tava mais fechado pra Meg. A gente poderia até pensar, porra, isso pode ser um problema porque ele pode continuar se fechando com ela. E aí partimos pra terceira temporada, onde esse problema acabou sendo repetido. Nós sabemos que a terceira temporada foi uma temporada meio duvidosa, até meio que, assim, levou um questionamento, né? Será que a temporada realmente foi bem feita com essa chegada do governador, a volta do Merle Dixon e tal? Assim, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não, mas envolvendo o Glenn e a Meg, tivemos alguns momentos interessantes, mas que não duraram tanto. O Glenn foi torturado pelo Merle, que, como posso dizer, testou a resistência do personagem, até pode ter alterado um pouco a capacidade de sobrevivência dele, né, dele estar presenciando, até mesmo de forma direta, uma nova situação na vida dele, né, que as pessoas mudam de acordo com as novas situações. E também teve a questão do pedido de casamento, né, que ele chegou pra Meg e falou, pô, eu quero ficar muito próximo de você e tal, aí... E assim, foi um momento bonito entre os dois, mas ficou naquela coisa, né, pô, você tá com a Meg, como você tava na última temporada, e assim, tá um lance meio repetitivo, porém o lance do casamento, né, dele pedir lá e tal, foi uma alteração legal, mas continuou fechado no Glenn e na Meg, Glenn na Meg, Glenn na Meg. E o resto da temporada foi o quê? Foi sexo, 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 sexo e sexo. O governador atacou, só que ele perdeu, fugiu e sexo de novo. Aí, realmente, não foi muita coisa, né? Foi até meio preocupante, como eu disse. Mas em relação à terceira temporada, eu acho que foi a mudança mais significativa foi a fortificação desse laço que ele tem com a Meg, e somente com ela, que eu achei isso um erro, mas que também teve a questão do casamento, como também a questão da tortura, que pode ser apresentado durante o decorrer da temporada, que ele tava com o olho roxo, que ele tava, como posso dizer, se tornando mais, como posso dizer, mais preparado para o mundo real. Já na quarta temporada, tivemos o foco constante nessa parada do romance, né, que rolou sexo, 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 mas também tivemos algo interessante, foi a questão da doença, né, várias pessoas ficaram doentes, o Glenn ficou doente, a Meg não, e teve aquela sensação, como posso dizer, aquela mensagem de que um dos dois poderia morrer. Aí teve aquela luta pela sobrevivência, algumas pessoas morrendo se tornando zumbis, o Herschel ajudando e tal, mas no final das contas realmente não teve nada demais em relação ao Glenn, não é? Ele tava lá fechado com a Meg, ficando doente, mas se recuperando no processo, e eu acho que o único ponto que, sabe, foi um divisor de águas na questão de, como eu posso dizer, foi um ponto bastante chamativo na questão das tramas do Glenn, foi o ataque do governador, que foi finalizado com a divisão do Glenn e da Meg. Eles finalmente se separaram, né? Então já dá pra ver um molde, uma criação dessa relação, né? Primeiro tivemos o Glenn, depois tivemos a Meg, tivemos a união dos dois, a fortificação e a separação. Essa foi mais ou menos o resumo até agora da relação entre os dois. E com os personagens separados, só tinha uma coisa que o Glenn poderia fazer: ter uma nova trama, criar novos laços, ter um novo interesse amoroso. Não, é correr atrás da Meg. Tá correto, né? Pô, é a mulher dele e tal, legal, maneiro. E, assim, mesmo sendo um processo repetitivo, ele ficar só na Meg, 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 na quarta temporada tivemos novos relacionamentos em relação a esse personagem, né? Ele começou a se relacionar com a Tara, com o Abraham, com o Eugene, com a Rosita, né? São os novos personagens. E foi legal porque junto a essa criação de laços, tivemos a criação de conflitos, né? Com o Glenn brigando com o Abraham. Foi legal porque, novamente, dá pra ver que ele, mesmo ele apanhando pro Abraham, ele apresentou aquela resistência que ele desenvolveu na terceira temporada com o Merle Dixon. Então, tá aí uma coisa que fez sentido. Tá aí, uma coisa legal. Aí o Glenn tava começando a ter alguma coisa interessante, mas no final das contas ele acaba se encontrando com a Meg, né, lá no túnel, e no final das contas chegou o términos, né, com o lance dos canibais. Aí acabou a quarta temporada aí. Realmente, não teve muita coisa em relação ao personagem, mas foi algo um pouco mais diferenciado do que a temporada anterior, né? Ele criou novas relações e apareceu um personagem mais fortificado em relação à tortura do Merle Dixon.
Já na quinta temporada, foi algo mais preocupante pro personagem. Que mesmo tendo várias coisas, vários traumas, várias tragédias, principalmente com relação aos canibais, a morte da Beth Green, o Glenn não fez nada. Ele pode estar lá, pô, Meg, eu tô aqui por você, vou te ajudar, se sentir melhor. Mas pro personagem não teve porra nenhuma. Ele ficou lá só, pô, eu vou te ajudar, eu sou seu namorado, sou seu marido, né? Não teve nada do personagem realmente na quinta temporada, na primeira parte da quinta temporada. Aí tivemos a morte da Beth, tivemos a morte do Tyrese, tivemos, como eu posso dizer, o encontro com Aaron, e foi em Alexandria que as coisas começaram a mudar drasticamente em relação às tramas do Glenn. Agora, por que em Alexandria tivemos algo muito mais chamativo? Porque ele começou a criar laços, ele percebeu que a Meg estava segura naquela comunidade, e ele percebeu, poxa, eu não preciso mais correr atrás dela, não preciso me preocupar mais com ela, pelo menos não de forma tão intensiva assim, e posso me focar em outras coisas. E aí ele começou, né, a ter uma briga com Adam, começou a criar um laço com Noah, que no final das contas acabou sendo morto, né, devido à traição do Nicholas, mas junto a isso tivemos o quê? Ele observou a morte do Noah, que meio que chocou ele, mas ao mesmo tempo ele sentiu aquela raiva interna, né? Do medo veio a raiva, né? Ele começou a soltar a raiva no Nicholas, batendo nele e tal, socando e tudo mais. E a gente viu um novo lado dele, né? Um lado mais agressivo devido à morte de um amigo próximo. E aí já começou a alterar o personagem um pouco, mas junto a essa postura de raiva, né? Essa ignição, essa explosão que ele teve, ele conseguiu se controlar. Ele conseguiu manter a postura de justiça. Principalmente vendo que ele tinha toda a capacidade, todo o momento para matar o Nicholas, que ele falou, não, você veio comigo, você é um ser humano, nós temos que nos importar com as pessoas ao nosso redor. Então ele ficou meio Gandhi da vida, mas dá pra ver que ele adotou uma postura muito maneira. Porque ele não é um personagem que mata, sacou? Até agora ele deve ter matado uma pessoa. Muita gente fala que ele não matou ninguém até agora, mas eu acho que ele matou alguém no primeiro episódio da quinta temporada, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O Glenn, ele tá nessa postura de não querer matar, né? Ele se sente incomodado em matar. E é legal essa postura. E principalmente na parte do Nicholas, que ele adotou, ele se aproximou mais dessa mensagem. Mas foi somente isso na questão da quinta temporada, né? Ele, ajudou o Nicholas a se levantar, trouxe ele de volta para Alexandria e somente isso. Realmente, a finalização não foi realmente lá um grande ápice, mas foi algo um tanto significativo pro personagem. Ele ficou mais resistente, adotou uma postura mais, como eu posso dizer, de igualdade, de pacificação, justiça, mesmo tomando todos aqueles golpes de tristeza, raiva e tal. Então o personagem, ele passou por mudanças muito drásticas. E o pior ainda estava por vir na sexta temporada. Eu tô dizendo, cara, Alexandria foi o ponto mais significativo pro Glenn. Não foi ficar transando com a Meg, que ele ficou lá fechado na traminha da Meg o tempo todo, não. Foi na quinta e sexta que as coisas começaram a ser alteradas. Na sexta temporada tivemos o quê? Muitas coisas em relação ao Glenn. Primeiramente que ele começou a treinar o Nicholas, né? O Glenn já tava mais maduro, já era um personagem mais responsável, como mais velho, né? Ele cresceu e ele começou a dizer pro Nicholas, temos que fazer tal coisa, tal coisa. Ele confiou a liderança no Nicholas. Claro, foi uma certa falha ele ter confiado nele, porque no final das contas o Nicholas acabou sendo devorado e tal, e não sei se o Glenn realmente se culpa por isso, não ficou muito claro ainda, mas ele ficou bastante incomodado. Mas junto a isso, ele se aproximou da Enid, que ele começou a ver ela como uma possível filha, né? Representou uma imagem mais paterna da parte dele. Teve também a preocupação da questão da Meg estar grávida. E foi resumido em 3 pontos a primeira parte, né? Foi a questão da Meg grávida, do treinamento do Nicholas e da aproximação da Enid. E assim, uma coisa legal é que ele teve tanta coisa, tanta coisa, que ele pode ter passado por alterações para se adaptar diante desses pontos. Porém, teve um pequeno problema. Foi tanta coisa que cada ponto foi pouco explorado. Realmente foi pouco explorado. A Enid, ele foi meio que um pai pra ela em 2 episódios. Não foi realmente muita coisa. Depois ele, nunca mais falou com ela, né? Em relação a Meg tá grávida, eles comentaram algumas vezes, mas eles realmente não se aprofundam muito nesse tópico. Em relação ao Nicholas, durou só um episódio.
tá faltando um foco mais nessas paradas, né? Porque estão. Mas também, né, The Walking Dead tem tantos personagens que é complicado um personagem se focar em tantas coisas ao mesmo tempo, né? Mas foi uma coisa mais moderada em relação ao Glenn. E um outro ponto em relação à segunda parte da sexta temporada, que eu não acho que foi uma grande coisa, mas representou um ponto interessante do personagem, foi a questão dele invadir uma base dos Salvadores e junto a isso ele vê um quadro na parede cheio de pessoas com o crânio quebrado, explodido e tal, por causa do Negan, e ele ficou chocado com aquilo. Ele ficou chocado, no final das contas nós não sabemos se ele foi o escolhido ou não. Mas dá pra ver que o personagem passou por mudanças legais. Eu vou dizer como fazer, do final da quinta temporada para até a metade da sexta. Foi, eu acho, que o momento mais importante para a evolução do personagem em comparação a esse início de relacionamento que ele teve na segunda temporada com a Maggie. É isso aí. Então, assim, de modo geral, o Glenn, ele foi um personagem muito legal, sacou? Até agora. Ele foi um personagem que, assim, dá pra ver a mudança, dá pra ver uma mudança significativa. Inicialmente ele era, amigável, uma pessoa brincalhona e tal. Só que com o passar das temporadas, quando ele foi criando esse laço único e fechado somente na Maggie, que ao mesmo tempo que dá um incômodo, dá pra ver a evolução do personagem, ele começou a ser uma pessoa mais séria. Uma pessoa que, assim, ele perdeu o sorriso. Né, ele começou a ficar mais preocupado com os outros, com a vida, né, com a humanidade em si. E ele começou a, não, pô, Nicholas, você foi um cara do mal, mas eu vou te ajudar a ser uma pessoa melhor e tal. Essas mensagens bonitas que o personagem passa. Annie, de você tá meio traumatizada ainda com a morte dos seus pais, eu tô aqui pra te ajudar. Um cara que ajuda o próximo, é maneiro, sacou? E assim, foi muito maneiro a questão da evolução dele da quinta pra sexta temporada. Já pra terceira e quarta foi péssima, na minha opinião, mesmo tendo uma maior resistência do personagem devido à tortura do Merle, partindo pra briga do Abraham. E assim, eu acho que o ápice do personagem mesmo foi na segunda, da metade da quinta pra metade da sexta temporada. Esses são os pontos mais significativos do personagem. Mas realmente, ele é um personagem legal, apesar de ter alguns pontos meio irritantes em relação ao desenvolvimento dele, né? De às vezes ele ser abandonado e não evoluir, como também ele ficar muito fechado num personagem só, como foi com a Maggie. Mas esse foi meu vídeo analisando o personagem. Então se você tem algo a dizer, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, conta se pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então eu espero que você tenha gostado, foco só que vai partir pro próximo vídeo, valeu!